Vamos entrar, irmãos, há 20 anos, hoje, mais um mês, sobre a santificação. Não é difícil. Quando Deus estava colocando esse tema no meu coração, irmãos, e me trouxe a preparar aquilo que Ele quer, porque nós preparamos uma mensagem pela vontade daquele que é o dono de nossas vidas. E a vontade de Deus é que nos molda a sermos vencedores. O papel nosso é crer e obedecer. Foi o que nós cantamos hoje no hino. Crer e observar. Em Jesus confiar. Nós temos que declarar essa confiança, irmãos. Não pode ficar só naquilo. Eu creio, eu tenho fé. Mas é um crer e uma fé que não tem atitude. É Deus quem exige. Se infelizmente hoje a gente vê em muitos movimentos religiosos assuntos que tratam de dízimos e ofertas, mas que fogem de como Deus verdadeiramente ensina para que seja cumprida, não pode fazer com que nós nos tornemos infiéis por causa de erros de algumas instituições religiosas ou de homens mentirosos e enganosos que buscam os seus enriquecimentos ilícitos para seu bem-estar e da sua família, roubando ao servo do Senhor. Não é a Deus, é ao servo. Porque ele está enganando. E roubando ao servo, está contrariando o coração de Deus. Então nós não podemos. A nossa vida de santificação não pode nos tirar da presença de Deus por causa de situações contrárias, falsas doutrinas que nós ouvimos e vemos dia e noite. A nossa santificação tem que estar segura. Uma fé viva, genuína. Eu trago os dízimos e as ofertas à igreja porque é uma ordem do Senhor. E eu vou declarar uma vida de santificação. O que eu falei anteriormente, não podemos nos deixarmos sermos perturbados por direções erradas na questão de dízimos e ofertas. As Escrituras é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. É a nossa verdade. Quando Jesus disse àqueles fariseus prosélitos, lá em João 8, que eles conhecessem a verdade e que a verdade libertava eles. É o que hoje também nós precisamos conhecer essa verdade da vida de santificação. Seja qual for a situação que a gente possa enfrentar. A nossa fé ela tem que estar acima de qualquer situação que a gente viva nessa terra. A nossa garantia está selada da vitória, irmãos. É isso que nós precisamos crer. Nós não podemos duvidar na hora do problema que Deus nos abandonou, porque Deus não nos abandona. A gente sabe pelo testemunho pessoal que Deus é fiel à sua palavra. Mas nós precisamos, irmãos queridos e amados, obedecer aquilo que Ele ensina. É como eu falei em princípio, muitas das vezes muitos rejeitam a palavra de Deus. Mas rejeita claramente dentro da igreja. E às vezes até na liderança da igreja. Mas rejeita. Isso é notório. Isso é notório. Então nós temos que compreender que a vida de santificação ela deve ser verdadeira. E é pela prática, é pela ação, é pela atitude. Eu sou um santo, eu estou dizendo, mas eu tenho que provar na minha atitude, no meu comportamento, nas minhas ações. Eu tenho que zelar por aquilo que Deus me ensina, e me orienta e me ordena. Lembra que Paulo disse para Timóteo, que estava almejando a liderança da igreja? A palavra repreender, corrigir e ensinar.
Mas ainda tem muitos cristãos que não acreditam assim. Não aceitam correções. Não aceitam repreensões pela palavra. É o que nós vamos sendo conscientes para essa vida de santificação que nós recebemos, que é o processo da salvação é esse. O primeiro vem o arrependimento, o que a gente um dia tomou. O segundo vem a regeneração. Nós estamos sendo regenerados, moldados pela palavra de Deus. O terceiro é a justificação. Somos justificados pelo processo de mudança da vida no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O quarto, aí quando somos justificados, vem a santificação. Você já produz frutos de santificação. A obediência, fidelidade, temor a Deus, compromisso com Deus. Muitas das vezes, alguns crentes deixam ser levado pelo inimigo nos ouvidos. Você está fazendo demais. Você está fazendo para o pastor. Ele quer demais de você. Se nós cairmos na bobagem de darmos crédito àquilo que sobra nos nossos ouvidos, nós estamos perdidos. Nós temos que confiar e acreditar que nós fazemos para Deus. Servimos a Deus. Vamos agradecer a igreja que tem liderança, que vive a palavra. É isso. É a nossa luta, porque só se vence pela palavra. Não adianta fazer armengue, como diz no adágio popular. Não adianta colocar jeitinho brasileiro, não resolve. Deus é fiel à sua palavra. Deus não vai deixar de cobrar e agir com a sua justiça. Se desviarmos da verdade, se querermos fazer um jeitinho brasileiro, se queremos armengar a palavra de Deus, não adianta. Eu acredito que vocês crêem que eu desejo ver a igreja superlotada. Mas eu desejo ver a igreja superlotada de crentes. Não é de uma igreja inchada. É de um crescimento do reino dos céus. E só se acontece se for pela palavra, pela santificação, pela obediência e temor a Deus. Eu posso passar aqui dia e noite, todo o tempo, até Jesus voltar. Mas se eu for infiel, as portas vão estar fechadas. Eu não vou passar pela porta estreita. Eu vou ficar de fora do reino dos céus. Porque Deus é santo, Deus é puro. E se Ele é santo e puro, Ele é justo. Ele não abre mão da sua pureza, da sua santidade. Lembra, na primeira carta que Pedro escreve, sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 15 e 16, Pedro vai falar para aquela igreja, para aquelas famílias: sede santo, porque eu sou santo e sou o seu Senhor, disse Deus pela boca de Pedro. Então é preciso nós ter uma vida de santificação. Eu estou botando agora todos os dias um hino de santificação. Todos os dias eu estou procurando um hinozinho de santificação para a gente amadurecer. Para aqueles que assistem, né? Para ouvir as mensagens. São mensagens que a gente ora, para que Deus opere, para que Deus fale, para que Deus toque por aquela mensagem cantada, pelas mensagens bíblicas escritas que a gente envia. É a minha função de pastor. Eu ainda me lembro quando começou a pandemia, eu não tinha costume de fazer isso, não mandava mensagem, nem gravava nenhum vídeo, nenhum áudio. E a uma pessoa aqui da igreja, bem antiga aqui, né? Ah, pastor, o senhor tem que fazer essas mensagens, a gente precisa de ouvir. Eu agradeci a Deus, eu não tinha esse costume e passei a fazer. Mas digo com tristeza, hoje a gente faz todos os dias, se não for de manhã é de tarde, se não for de tarde é de noite. Mas a gente vê lá, que a gente sabe quando as pessoas verem. A gente vê muita gente que não vê. Eu fico triste, não com raiva, claro, né? Mas fico triste, porque eu sei que é alimento, porque me alimenta primeiramente quando eu estou passando, está me alimentando. E eu, como não sou egoísta, quero alimentar os outros também. E a gente precisa, a gente sabe que a gente precisa. Aí eu não posso fazer nada. Eu estou fazendo a parte que é necessária para a vida de santificação, que é a palavra que nos santifica, que nos molda à vontade de Deus. Eu já vi muitas das vezes, quando pregamos sobre o primeiro capítulo de Jeremias,
E vai falar a Deus chamando Jeremias para ir pregar a palavra ao povo de Israel, que eles estavam totalmente rebeldes. Mas Deus mandou ele primeiro passar na casa de um olheiro, de um homem que fazia vaso. Ele ficou meio assim, né? O que eu vou fazer lá? Um homem fazendo vaso. Mas ele foi aprender como Deus queria fazer com a vida dos israelitas, com aquele povo escolhido. Ele viu o homem lá fazendo vasozinho, moldando, não é? Nos seus designs bonitos, belos. E também ele viu o homem tirando alguns barros, um canto lá que estava cheio de barro, que não tinha mais liga, que não servia mais para fazer vaso. Aí Deus disse, agora você vai lá e vai pregar para Israel como é que eu, que sou o olheiro, vou fazer na vida desse povo. Tirar aquilo ruim, aquilo que não serve, para moldar a minha forma, a minha vontade, a minha vida santa, para que eles sejam santos. Hoje não é diferente. E a fidelidade, irmãos, revela em nós o fruto de santificação. A fidelidade revela em nós o fruto de santificação. Eu acredito que vocês raciocinam bem. Porque se não tivesse ninguém aqui, tivesse alguém aqui que não tivesse bem da cabeça, não estaria aqui, estaria no manicômio, não era na igreja. Todos estão sadios, glórias a Deus, da mente. E dá para a gente entender. Como eu posso não ser fiel se Deus me trouxe a direção da santificação? Ou melhor, como eu posso ser santo e ser infiel? Eu estive analisando isso, preparando a mensagem, para eu poder falar, para que o Espírito Santo me usasse. Como eu posso ter uma vida de santificação se eu sou infiel? Se eu não obedeço a palavra de Deus, se eu não devolvo aquilo que é de Deus, não é nosso. Deus nos dá 100% e pede para provar a nossa fé 10% e ainda as pessoas se recusam. Deus deu 100, que todos os 100 não é nem nosso, é de Deus, mas Deus quer 10. Como Deus é misericordioso. Infelizmente, tem muitos crentes que não gostam de ouvir palavra que fale de dízimo e oferta, porque são infiéis. Eu quero dizer, para glorificar o nome do Senhor, eu preciso ser testemunha. Eu posso pregar sobre os dízimos, eu posso. Porque desde o dia que eu me converti, aceitei Jesus Cristo, abri o meu coração para Jesus, que o Senhor me ensinou a ser fiel e a devolver aquilo que é dele. Muitas das vezes, irmãos, vocês sabem que a gente excede em situações diárias da nossa vida, compra demais, e agora quando apareceu esses tais desse dinheiro de plástico, né, é que levou muita gente a sofrer, porque muitos não pararam para refletir profundamente e se endividaram. Algumas situações que a gente entra em aperto. Mas eu nunca nem olhei para o dízimo para eu pagar aquela minha dívida. Nunca olhei. Porque não é meu. O meu orçamento tem que estar dentro daquilo que é meu. Eu agradeço a Deus que, quando eu vou receber os meus proventos, aquilo que é de Deus eu nem toco, já sai como primícia. Não chega nem perto de mim. Porque não é meu. Isso sempre foi assim. E é preciso a gente ter essa consciência. Porque quando você procede dessa forma, tem uma atitude de fidelidade, você está declarando vida de santificação a Deus. Que você é um santo, e o santo é obediente àquilo que Deus ensina. Nós precisamos nos policiar muito, dentro da palavra de Deus. Se queremos ser esse vaso de bênção, que Deus é o olheiro que molda a sua forma de santidade, nós precisamos declarar nas nossas atitudes e ações. Nós temos um adversário que mente muito, na questão dos dízimos e ofertas também.
em alguma outra situações. Tem pessoas que têm situações ou outras de emprego, isso e aquilo, são indenizados, mas não devolvem de Deus. Não devolvem. Não sabendo que Deus não quer dinheiro. Deus quer fé. Deus não quer dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso sustentador. Mas tem muitos que em algumas situações do dia a dia da vida não devolvem o que é de Deus. Não devolve. Eu, na minha vida inicial, eu tive algumas situações até de imóveis que eu vendi. Comprei outros e tal. E quem me orientou muito foi o pastor Valdemar Quirino. Foi ele. Eu andava muito na casa dele, lá no Inácio Barbosa. E situações que eu precisava, também consultava o pastor Gilto, sim. Mas quando eu não consultava o pastor Gilto, o Valdemar Quirino, que era um homem também muito amigo do pastor Gilto, um homem de Deus também, que a gente conheceu, né? Pregou muito aqui. E ele me orientava sobre isso. Sobre a minha fidelidade. Mas eu procurei. Situações que vinham que eu não conhecia, irmãos. Eu procurava eles, ou o pastor Gilton ou o pastor Valdemar Quirino, para me orientar como eu proceder. Quando eu fui indenizado da empresa que eu trabalhei, não sei quantos anos, o que eu recebi foi muito, mas muito. Eu encontrei de imediato pessoas que até não crentes, mas sabia que eu era crente, lá na empresa. E você vai dar esse dinheiro todo para o pastor? Ele não disse nem para o Senhor, já vai direto. O diabo não perde tempo, né? Ele disse, você vai dar para o homem, né? Eu fui conversar com o pastor. E ele disse, meu irmão, não dá para você trazer aqui. Nós vamos no banco e você faz uma transferência direta para a conta da igreja. Eu não pensei duas vezes, mas eu tive pessoas, não foi só um, que vieram falar para que eu não devolvesse tudo, que eu desse uma parte. O que era que eu ia fazer? O que Ananias e Safira fez. Não é? O que Ananias e Safira fez. Mas eu procurei aprender a ser fiel a Deus. Eu procurei aprender a ser santo. Será, irmãos? Vamos refletir aqui rapidinho. Vamos estar aqui como agora à noite na igreja. Se eu fizer para vocês uma pergunta, se havia algo na sua casa para vocês fazerem, todos em unânime levantarão sua mão. Sim. Principalmente quem tem criança, né, irmã Josefa? Pequenininha. Principalmente quem tem criancinha. Tem muito o que fazer. Não é? Mas vocês estão aqui. E será que vocês vão estar aqui o tempo inteiro para ir para o inferno? Porque infidelidade leva para o inferno. Ou quer que eu mude a palavra? Não tem como. Não tem como. A infidelidade a Deus leva para o inferno. Palavra que ninguém quer ouvir, mas está indo muitos pela sua infidelidade. Aí eu vou estar todo dia na igreja. Não sei quantos anos. Já tem 20 anos que eu estou aqui. Agora vamos dizer que Jesus venha daqui a pouco, ou Deus me tire minha vida de continuar aqui nessa terra. Aí eu vou lá ficar esperando para ir para o inferno, para ser condenado. Só se eu tivesse com a cabeça perturbada, não tivesse juízo. Então nós temos que reconhecer. Abra suas Bíblias. A Malaquias 3. Ah, pastor, eu sabia que era essa palavra. Sabia? Então vamos ouvir. A partir do verso 6. Malaquias capítulo 3, do verso 6 ao 10. Nesse verso 6 de vocês, tem algum tópicozinho em cima falando? Da Bíblia de vocês? Tem? Diga aí o seu. Alguém tem diferente?
é igual. Não dá para chamar a atenção da gente, já daquele que compilou a Bíblia, aqui essa escritura, na sua tradução, como na minha, o roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Essa palavra roubo não pesa num ser humano, não? Como pesa? Esse nome nos deixa indignado, esse nome roubo. Aí se nos deixa indignados, entristecidos. E por que alguns ainda querem roubar a Deus? Que palavra pesada Deus botou no coração desse homem, viu? Desse profeta. Mas porque o povo não respeitou a palavra de Deus, desobedeceu. O amor de Deus está plenamente na sua justiça, porque Ele é puro e santo. Por isso que Ele é justo. Se Ele não fosse justo, Ele não era puro, Ele não era santo. Vamos lá para o verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Já fala da misericórdia de Deus, né? Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda e todo o povo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Irmãos, veja a justiça de Deus, mais a misericórdia. Deus diz, aqueles que roubam serão amaldiçoados. Aqueles que roubam a Deus serão amaldiçoados. Mas Ele diz, voltem para mim que eu vou para vocês. E diz mais aqui nesse último verso que a gente diz, faça a prova de mim. Se eu não abrir as janelas dos céus. Como Deus é. Ele exige a santidade porque Ele não quer nos perder. Ele é santo. Mas veja que Ele dá a oportunidade das pessoas se redimirem. Deixarem de roubar a Deus, de voltar para Deus. De ser fiel a Deus. De ser temente a Deus. De ser santo. De declarar a sua vida de santificação. Falei antes. Nós estamos na igreja para ir para o inferno? Não. Nós estamos na igreja para viver com Deus eternamente. E confiamos e cremos na Nova Jerusalém, lugar que não vai ter choro, que não vai ter dor, que não vai ter morte, não vai ter sofrimento. Será que a gente, antes de não devolver o que é de Deus, a gente não vai lembrar dessa Nova Jerusalém para não ficar de fora? Vou repetir. Não podemos nos deixarmos sermos convencidos porque alguém está errando lá na frente. Porque alguém está fazendo algo com os dízimos diferente. Problema deles com a justiça de Deus. Faça você a justiça. Seja justo, seja santo, seja obediente, seja temente a Deus. Santifique sua vida cada dia na obediência à palavra de Deus. Não tem outra parte na Bíblia, a não ser aqui em Malaquias 3, que Deus permite fazer prova dele. Não tem. Nesses 66 livros, só encontramos aqui. Deus deixar ser provado da sua fidelidade para conosco. Amados irmãos, essa palavra fidelidade precisa estar em ação na vida dos verdadeiros adoradores de Deus. Precisa, essa palavra fidelidade. Porque como eu posso declarar santificação se eu sou infiel a Deus? Como eu posso ser um santo se eu sou desobediente à palavra do Deus santo?
Dá para a gente raciocinar. Dá para a gente parar para pensar. Esse mês vai ser outro mês que nós vamos ser bem apertados. Bem apertados. Porque precisamos ter essa vida de santificação. Precisamos deixarmos Deus ser o nosso olheiro. Nos moldar à sua forma. Tirar aqueles barros que não tem mais liga, que não serve mais para fazer o vaso. Jogar lá no canto, como aquele homem tinha um canto cheio, daqueles barros que não servia para nada mais. Irmãos, para ser um servo fiel, tudo é possível. E o Senhor, Ele nos adverte que os dízimos é uma declaração de fé e de obediência à palavra de Deus. É uma declaração de fé e obediência. Uma coisa que nós aqui, batista, normalmente toda a igreja batista praticamente é assim, é difícil estar fazendo cobranças na questão de dízimos e oferta. Mas a gente precisa pregar para as pessoas despertarem, entenderem. Porque senão há alguma situação que algum esteja cometendo que não sabe, que não entende. E a palavra de Deus é para esclarecer, para ensinar, para corrigir. E nós, irmãos, já somos conscientes que é esse Deus que nós servimos, Ele é fiel à sua palavra. Ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não é um pedido de Deus. Não é uma súplica de Deus, é uma ordem. O verbo está diretamente no imperativo, dando ordem. Trazei. E se nós somos obedientes, a gente traz. Porque nós estamos trazendo aquilo que é de Deus, que não é nosso. E é Ele o nosso Criador. E Ele é o nosso abençoador, é o nosso Pai. Um Pai que nunca vai deixar de existir. Então nunca vamos deixar de ser abençoado. Se Ele nunca vai deixar de existir, nós nunca vamos deixarmos de sermos abençoados. Aí vamos olhar para esse mundo, entre aspas. O mundo quer nos roubar, o mundo quer nos destruir, o mundo quer nos matar. Como podemos ser infiel a Deus, dando oportunidade ao mundo nos tragar? Temos que ter consciência. E já somos conscientes que o nosso Deus é fiel à sua palavra. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Os infiéis são amaldiçoados. É palavra de Deus que dói. Dói em ouvir. Também uma coisa, Deus nos deu a oportunidade a saber como anda a nossa fidelidade. Deus nos dá essa oportunidade aqui nesta noite mais ainda. Ele diz assim, no verso 10, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Meus irmãos, refletindo profundamente, o que eu digo para vocês é uma coisa. Só a nossa salvação basta. Estava tudo tranquilo. Mas Deus quer dar a nós, nessa caminhada terrena, tudo aquilo que a gente precisar. Mas é preciso seguirmos uma declaração de santidade, de fé e confiança em Deus, declarando naquilo que é tão difícil para o homem. Tão difícil, né? Pela sua infidelidade, pela sua falta de fé, se torna difícil para o homem. Nós acreditamos ou não acreditamos em Deus. Eu não posso dizer que acredito em Deus, que sou um santo, se eu não cumpro aquilo que é ordenado para mim, aquilo que é determinado para eu fazer como servo do Deus vivo. Ai, que bom!
ser chamado de servo, né? Mas Jesus muda lá em João 15. Não vou lá mais chamar mais de servo, não, porque servo, disse até o pastor aqui, que serve aquilo que faz o que que o seu Senhor manda. E Jesus disse aos discípulos: vocês são meus amigos. Amigo é aquele que tem intimidade. Aquele que tem um apreço maior por aquela outra pessoa, amigo verdadeiro. Era o que Jesus disse aos discípulos. Não vou lhe chamar mais de servo, não. Para você não estar entendendo que eu só dou ordem para vocês. Porque eu amo vocês, vocês são meus amigos. É o que a gente vai refletindo. Esse povo de Israel, na ótica humana, a gente poderia dar a ele pontos. Não, eles estão certos. Eles estavam exilados, suas casas estavam se destruindo pelo sol e pela chuva, mas a casa de Deus também estava. E o que eles fizeram quando voltaram? Foram reconstruir suas casas. Deixaram de dizimar, deixaram de devolver, de dizimar e de ofertar. Aí o Senhor disse: não, Senhor. Malaquias, vai lá e diga a ele: primeiro é minha casa, primeiro é a minha obra. Aí vocês vão lembrar de Mateus 6,33. Vocês lembram que Jesus disse? Buscai e a sua e as outras coisas. Então, olha, primeiro o reino de Deus e a sua, as coisas certas. As coisas verdadeiras, aquilo que Deus tem nos orientado, nos ensinado e nos ordenado. Para que as outras coisas da nossa casa, eu tenho uma mãe, está ali lutando essas enfermidades da vida. Mas primeiro é Deus. Eu não tenho que entrar na minha emoção. Eu tenho que entrar na minha razão. A minha emoção não resolve. A razão que é a palavra de Deus, que é as promessas de Deus, que é a direção de Deus, que vai levar como tem levado. É ela ter sucesso na sua recuperação. É Deus. É oração. É busca. É obediência. Porque não é só orar não, viu, irmãos? Orar e obedecer. Só orar não resolve. Chegou aqui, passa de manhã inteira aqui numa vigília. Dia todo, a tarde toda, a noite. Saio daqui e desobedeço. Aquela oração não passou nem do teto. Não passou nem do teto. Irmãos, o que é que Deus quer de nós como santos, na nossa vida de santificação? Primeiro, o que Deus quer é um coração fiel. Deus quer dos seus servos, dos seus filhos, dos seus escolhidos, um coração fiel. É o que Deus quer. O salmista, no capítulo 101, verso 6, ele diz: os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Está vendo? Bem dentro do que Jesus falou lá em Mateus 6,33. Salmo 101, verso 6. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Preste atenção. Você é fiel? Deus está olhando para você para lhe abençoar. Para que habitem comigo. O que anda no meu caminho perfeito, esse me servirá. Quer dizer, se você está perfeitamente ligado a Deus, você vai servir. Você vai devolver o que é de Deus. Você vai levar a obra do Senhor a se desenvolver. Nós estamos na campanha aí, não é? De ampliação do templo. Mas é para glorificar o nome do pastor ou da liderança da igreja? Não. Para glorificar o nome do Senhor e trazer mais conforto e condições de cultuar melhor a Deus, com mais espaço. Mas tudo em espírito e em verdade. É nós. Ele diz: aquele que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Um coração fiel na obediência, irmãos, aos mandamentos de Deus, ele leva a produzir santificação.
O mundo vai enxergar em você que você é um verdadeiro santo, que você tem uma vida de santificação. A fidelidade faz isso, produzir a santificação. Eu não posso dizer que tenho uma vida de santificação se eu sou infiel. Não tem como. É utopia. Não existe isso. Deus diz, traga a casa do tesouro. E é você pessoalmente que vem à casa de Deus declarar a sua fé. Aquele que vem à casa do tesouro, irmãos, não só devolve o dízimo ao Senhor, como também entrega a sua própria vida. Lembra aquele hino? Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor. E o que mais? E sacrifício. Não é isso? Entregamos os dízimos de Deus e a nossa vida, que também é de Deus, no altar do Senhor. Eles venham a você mesmo. Não mande seu dízimo por alguém. Não é? Venha. Venha trazer. A não ser que você não tenha condições em alguma situação. Distante, mora distante, alguma coisa ou outra. Mas se você tem condições, você vem. É bom você vir. Então, irmãos, um coração fiel, ele sente prazer de estar na casa de Deus. No capítulo 11 de Hebreus, verso 6, que é um texto também compartilhado muito aqui nessa igreja, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Está vendo? Deus é galardoador, Ele gosta de nos presentear. Ele gosta de nos abençoar. Mas é preciso a gente permitir que Deus abençoe. Ele não vai lhe abençoar se você não permitir. Deus é justo. Ah, Deus deixou de me amar porque eu deixei de dizimar? Não. Mas você não vai ter a bênção. Ele continua lhe amando, torcendo que você retorne. Torcendo que você volte a cumprir a sua palavra. Mas você vai perder a bênção. Vocês lembram do Salmo 34, verso 7? Dá para colocar aí, meu jovem? Salmo 34, verso 7. Amém? Igreja, leia. Vamos pegar ali na parte B. Que o teme e os livra. Que o teme e os livra. Então, quem teme, quem obedece, quem é fiel, Deus os livra do mal. Essas palavras, irmãos, ela precisa e deve despertar a nossa forma de agir diante das ordens de Deus. Olha o que Deus diz. Agradar, aproximar e crer. É o que nós precisamos. A fidelidade agrada o coração de Deus. A fidelidade deixa o coração de Deus feliz porque declaramos uma vida de santificação. É o que a gente precisa entender. Segundo ponto, primeiro, Deus quer um coração fiel. Segundo, Deus quer nosso amor, nossa comunhão e nossa integridade. Sermos completos com Deus. Obediência total. Em minha casa, em meu casamento, em meu emprego, em minha igreja, em minha comunidade. Deus quer de nós o amor, a comunhão e a nossa integridade. Paulo disse isso a Timóteo. Pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que crerem. Se eu creio, se eu confio, eu tenho uma vida íntegra diante de Deus. Eu tenho um amor pela vida e pela vida dos outros.
É isso que nós vamos aprendendo. Precisamos manter esse vínculo, o vínculo do amor. Essa calça tem um vínculo, ó. Uma marca, tá vendo aqui, ó? Ó, aí deu para ver melhor aí, né? Não é? Essa tem um vínculo. É esse vínculo que não sai mais, está marcado o nosso amor com Cristo e com os irmãos. A calça da irmã não tem, que está toda rasgada. Eu fui essa semana para a casa da minha mãe, uma calça jeans que eu tenho, e ela rasgou aqui. Aí eu disse, eu estou usando porque está na moda. Quem vê não diz que ela está rasgada de velha, né? Aí eu fico brincando até com minha mãe, ela ri para se acabar das minhas gracinhas que eu faço o dia inteiro. E tem horas que ela se invoca comigo. Eu mexo tanto que ela se invoca. Entendeu, meus queridos? Ser fiel, irmãos, é demonstrar um verdadeiro amor. Como eu digo que eu amo a Deus se eu sou infiel a Ele? Não tem como. Eu estou enganando a mim mesmo. Não é difícil a gente parar para refletir, meditar sobre isso. Ah, eu amo a Deus. Como eu amo a Deus e sou infiel? Não entendo esse amor. Esse amor não existe, não é real. Porque a fé, irmãos, demonstra o verdadeiro amor. Demonstra ter uma perfeita comunhão com o Pai. Não é difícil a gente entender. A fidelidade mostra isso, o amor mostra isso. Uma comunhão com Deus perfeita. É o que nós vamos aprendendo. É ter verdadeiramente uma vida íntegra, cumprindo todos os seus mandamentos e estatutos. Nós temos que aprender os mandamentos e os estatutos para cumprir, para obedecer ao Senhor, para fazer a sua vontade, ser fiel na comunhão com os irmãos. Irmãos, a fidelidade na manutenção da casa. Quando disse Deus pela boca do profeta Malaquias, trazei todos os dízimos, ele não disse uma parte, ele disse todo. E aí a gente tem um exemplo em Atos capítulo 5. Coloque os 4 primeiros versos de Atos 5, meu jovem querido. Atos capítulo 5, de 1 a 4. A igreja do Senhor. Levando uma parte. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que ele disse ao Espírito Santo, Não foi a Pedro, mentiu ao Espírito Santo. que tivesse parte do preço de Anás. Guardando-a não ficava para ti, e que medida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não meniste aos homens, mas a Deus. É forte, né? Resumindo, a irmã Josefa vai responder. Ela é mulher de Bíblia. Foi o que aconteceu com eles dois? Morreram. Primeiro foi o marido. Depois ela veio mentir do mesmo jeito que o marido. Aí Pedro disse, olha ali para aquelas cortinas ali. Estavam os pés dos homens que levaram o corpo do marido dela. Ali está aqueles que levaram o seu marido. Está vendo como as Escrituras nos orientam para que a gente não tenha dúvida, nem dê ouvido às coisas distorcidas lá fora? É a gente guardar no coração. E Pedro joga pesado, viu? Porque deixou Satanás lhe enganar. Porque você mentiu, você não mentiu, não foi ao homem, não. Você mentiu, foi ao Espírito Santo. E a gente não tem que parar para refletir? Claro que tem. Será que Deus não vai agir com justiça com os de hoje? Claro que vai.
Se Deus é imutável, o mesmo Deus de ontem é o de hoje e será o de sempre. Às vezes, olha, irmãos, é sério. Tem assuntos que a gente não compartilha coletivamente para não ter sentidos contrários. Mas a gente vê situações em pessoas que é por desobediência, por falta de temer a Deus, falta de obedecer a Deus. A gente vê Deus respondendo com sua justiça, né? Com sua maldade, que Deus não é mau. Deus é maravilhoso, Deus é bom e fiel. Paulo, dizendo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 10, ele diz assim: pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que crerem. Irmãos, quando pedimos e desejamos a bênção de Deus, ela chega em nós o quê? Completa. Deus não nos abençoa pela metade. Como eu vou dar a metade? Como eu vou enganar a Deus se o de Deus é X e eu vou dar Y? Dar não, devolver. Devolver. Foi o caso desse exemplo desse casal. No início do capítulo, vai falar que a mulher sabia. Que a mulher sabia o procedimento do marido, tudo que eles venderam uma propriedade. Então pare e reflita sobre essas situações nossas hoje. Ah, não, Deus sabe, é minha casa, eu estou vendendo. Mas e a parte de Deus? Você confia que Deus vai lhe dar muito mais do que isso? E Deus quer que essa fé seja provada. Não foi o que nós cantamos hoje, rompendo em fé? A gente tem que botar o nosso cérebro para funcionar, para estar lembrando os ensinos de Deus. Para encerrarmos, irmãos queridos e amados, um terceiro ponto. O primeiro, para lembrar os irmãos, Deus quer um coração fiel. Deus quer nosso amor, nossa comunhão e nossa integridade. E esse último ponto para hoje, Deus quer a prova da nossa santidade através da nossa obediência. A prova da nossa santidade na nossa obediência. É o que Deus quer de nós. Não é só dizer eu sou isso, sou aquilo. Você vai ter que ter atitude. Eu sou um santo. Eu vivo uma vida de santificação. É preciso ter ação, ter atitude. Quando Josué falou àquele povo no capítulo 24, verso 24, ele disse assim: disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. O que é que disse Malaquias? Trazei a casa do tesouro dízimos e ofertas. Estamos obedecendo a voz? E Deus diz: faça prova de mim se eu não derramar uma bênção tal. Estamos obedecendo? Estamos acreditando no que Deus está falando pela sua palavra, pelos seus profetas? O que falou? Irmãos, a santidade ela é demonstrada na sua ação. Olha o que disse Jesus, registrado por Mateus no capítulo 6, verso 21. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Está vendo? Como nós precisamos ser obedientes se o coração está no céu, ou no reino de Deus, não é o tesouro, e sim o coração. Não é a coisa material. É o seu coração. Seu coração está contrito com Deus? Sua vida de santificação está bem regulada com Deus? Bem aperfeiçoada com Deus? Porque o coração é que segue o tesouro, irmãos. Se o seu coração está em Jesus Cristo, você vai demonstrar sua atitude de fidelidade e de vida de santificação. Fidelidade declara a vida de santificação. E é o que a gente precisa. Então nós podemos entender que o nosso coração segue tudo aquilo que damos valor. O nosso coração segue aquilo que nós demos valor. Nós temos dando valor a Deus,
à fidelidade, à integridade, ao amor e à comunhão com Ele, nessa obediência. É o que a gente tem que refletir. Não se pode, irmãos queridos, inverter os valores da palavra de Deus. Não se pode fazer isso. Não podemos contradizer. Primeiro, trazer os dízimos. A primeira atitude de obediência é devolver. Segundo, fazei prova de mim, se eu não derramar a bênção tal. Então, o derramamento da bênção. Deus abençoa com a bênção da sua fé. Ele abençoa para aqueles que confiam, que são fiéis, são íntegros. Tem comunhão com Deus, ama a Deus. E na sua fidelidade ele declara isso, na sua vida de santificação. Então, meus queridos, Deus abençoa com a bênção da sua fé, a fidelidade, ela vai lhe revelar a confiança que você tem em Deus. A sua posição de fidelidade declara que você verdadeiramente confia em Deus. Então, as primícias, quer dizer, primeiro, devolver aquilo que é de Deus. Os dízimos não são nossos, é do Senhor. E precisamos devolver. Podemos enganar o homem, mas a Deus não. Então, que a gente venha refletir. Que a gente venha ser fiel declarando essa vida de santificação e essa confiança plena em Deus. Quando Deus manda alguma situação nossa, vamos dizer, uma aposentadoria, um benefício, que a gente chega lá no banco, está lá aquele valor de saldo, né? Eita Deus bom! Não é? Esse Deus é demais. E agora, você vai devolver o que é de Deus? Você está recebendo uma bênção inesperada, uma bênção imerecida, mas quando é para devolver o de Deus, esquece, faz de conta que não sabe. E agora? Aí vem aquelas situações de tempestade, de dificuldade, porque Deus é justo e fiel. Amém? Então Deus quer um coração fiel, Deus quer nosso amor, nossa comunhão, nossa integridade. Deus quer a prova da nossa santidade através da obediência. Amém? Deus continue nos abençoando grandemente. Que Deus aplique essa santa palavra em nossos corações. Vamos assim orar? Em nome de Jesus Cristo. Nossa irmã querida e amada Josefa dos Santos Oliveira. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Sim, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, Deus. Pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Amém, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, por esse culto, Pai. Louvamos, Deus, pelo teu Espírito presente com a gente. Que o Senhor possa, Pai, continuar, ó Deus. Continua, meu Deus, nos abençoando e nos ensinando. Ao entendimento, Pai, daquilo que o Senhor tem para nos falar, para nos exortar cada dia. Que os nossos corações estejam sempre abertos, ó Deus, sempre prontos para ouvir a tua palavra. Sim, Senhor. Entendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, fica conosco, Deus, abençoa a vida do teu servo. Esteja sempre conosco, ó Deus. Continua cuidando, capacitando. Nos abençoa, nos prepara, nos ensina Para estar sempre, a compartilhar da tua palavra, Senhor. Pai, exortando a Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para ó que nós Deus. possamos fazer tudo segundo a tua vontade. Para a honra e glória de teu Nós nome. possamos entender, ó Pai, que é para te servir que estamos aqui, ó Pai. É sim, É para Senhor. fazer a tua vontade. Somente, meu para Deus, ser ajuda-nos. obedientes a ti, ó Pai. Em nome de nosso Senhor Senhor, Jesus fica Cristo. conosco, ó Deus, abençoa a nossa noite, ó Pai. Abençoa, Deus, mais e mais. Casa, Senhor. Que o Senhor permaneça sempre ao nosso lado, nos guiando, nos fortalecendo. Precisamos da tua presença, Senhor. O teu Espírito em nós. As Em nome de Jesus adversidades Cristo. deste mundo, Pai. Obrigada, Senhor, pelos livramentos que o Senhor E louvamos sim, ó Deus. O Senhor tem nos guardado do mal da terra. Em nome de Jesus Cristo. Noite, ó Deus. Cada um que saiu da sua casa, do seu conforto, do seu lar, para vir aqui te honrar, te louvar. Abençoa com uma bênção especial, meu Deus, em nome de Jesus Cuida, ó Cristo. Pai, de nossas famílias. Cuida dos
Santifica-nos, ó Deus, nesta verdade do Senhor. Tudo que nós viemos a E a tua fazer, santa palavra. seja para a honra e para a glória do Somente, teu santo e Senhor. eterno nome, ó Deus. Fica conosco, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, que nós te oramos, ó Pai. Te pedimos e agradecemos por tudo. Amém. E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre vós, sobre vossas famílias, sobre os vossos lares, sobre os vossos casamentos, sobre essa igreja gloriosa, viva e santa do Senhor Jesus Cristo que aqui está reunida, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a igreja santa, gloriosa e fiel do Senhor Jesus Cristo diz: amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.